E se o maior mistério do planeta não estivesse nas estrelas, mas escondido nas profundezas escuras do oceano? Um som tão poderoso, tão anormal, que foi ouvido a milhares de quilômetros de distância e até hoje ninguém sabe o que realmente o causou? Este é o mistério do bloop, um som que veio das profundezas e que até hoje assombra a ciência. Tudo começou em 1997. A NOAA, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, fazia testes rotineiros com microfones gigantes colocados no fundo do oceano. Mas, em uma manhã de junho, os sensores começaram a registrar algo diferente. Um ruído grave, profundo e crescente. Um som tão intenso que reverberou por mais de 5.000 quilômetros. Era como se o oceano inteiro tivesse rugido. O som foi apelidado de bloop, por causa do seu formato sonoro característico. Um estalo curto, mas extremamente potente. Os cientistas ficaram intrigados. Nunca haviam ouvido nada parecido. O mais assustador é que o som não parecia vir da superfície, mas de uma profundidade inimaginável. No início, acreditaram que poderia ser apenas gelo se partindo nas águas geladas da Antártida. Mas essa hipótese logo começou a ruir. O padrão das ondas captadas era orgânico, parecia com o canto de uma baleia ou com o som que certos animais fazem para se comunicar, mas em uma escala totalmente fora dos padrões conhecidos. Se o bloop fosse realmente o som de uma criatura viva, ela teria que ser gigantesca, muito maior que qualquer animal já catalogado. Talvez dezenas de vezes o tamanho de uma baleia azul, o maior ser vivo do planeta. Você consegue imaginar algo assim? Uma criatura colossal escondida nas sombras do oceano, onde a luz nunca chega? Com o tempo, novas teorias começaram a surgir. Alguns sugeriram que o som era resultado de movimentações nas placas tectônicas. Outros acreditavam que poderia ser o colapso de cavernas submarinas. Mas o mistério aumentou quando descobriram de onde o som havia vindo. O ponto de origem do bloop estava em uma região remota do Pacífico Sul, um local chamado Point Nemo. Point Nemo é considerado o ponto mais isolado do planeta. Fica a mais de 2.600 quilômetros de qualquer pedaço de terra. Nada vive lá. É um vazio colossal no meio do oceano. Curiosamente, é o mesmo local usado pela NASA como cemitério de espaçonaves. Quando satélites e estações espaciais chegam ao seu fim de vida útil, eles são guiados para cair exatamente ali, longe de tudo e de todos. Mas, e se nem tudo que cai lá vem do céu? E se algo veio de baixo? Os anos passaram e o bloop continuou sem explicação. A NOAA tentou reproduzir o som, simulando fenômenos naturais, mas nada conseguiu se aproximar do original. Os sons de gelo eram semelhantes, mas nunca idênticos. E o mais inquietante é que o bloop tinha variações rítmicas, como se fosse uma sequência, um tipo de chamado. Alguns oceanógrafos chegaram a sugerir que o som poderia ter sido uma forma de comunicação. Mas comunicação de quem ou de quê? Para os mais céticos, o bloop foi apenas mais um fenômeno natural mal interpretado. Mas para os curiosos, ele representa algo muito mais profundo. Sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos nossos próprios mares. 80% do oceano permanece inexplorado em regiões onde a pressão é esmagadora, a escuridão é total e criaturas bizarras prosperam sem jamais terem sido vistas pela humanidade. Se existe um lugar no planeta onde algo colossal poderia se esconder, esse lugar é lá. E aí vem o detalhe mais assustador. Anos depois, sensores voltaram a captar ruídos parecidos com o bloop. Eles eram mais fracos, mais distantes, mas seguiam o mesmo padrão biológico do som original. Como se algo nas profundezas tivesse se movido. Ou pior, tivesse acordado. Alguns pesquisadores chamam esses novos sons de microbloops. E o mais estranho é que as coordenadas de origem estão cada vez mais próximas da superfície, como se o que quer que esteja lá embaixo estivesse subindo. E aí a dúvida permanece. Será que estamos ouvindo apenas o som do gelo se partindo? Ou será que o bloop é o rugido de algo colossal que habita as partes mais profundas do oceano esperando para ser descoberto?
O mais curioso é que o som do bloop, quando acelerado, lembra um ruído de uma respiração ofegante, como se o próprio oceano estivesse respirando. O mistério continua. O som não foi ouvido novamente com a mesma intensidade, mas os registros originais ainda existem. E toda vez que alguém os escuta, sente um mesmo arrepio. Porque, no fundo, a pergunta que todos têm medo de fazer é simples. E se o bloop não for um som isolado? E se for apenas um aviso? O oceano guarda segredos que talvez nem devêssemos descobrir. Mas de tempos em tempos, ele parece nos lembrar de que algo lá embaixo ainda está vivo. E, talvez, esteja nos observando. E você? Acredita que o bloop foi apenas um fenômeno natural? Ou acha que existe algo colossal, escondido nas sombras do mar, esperando o momento certo para emergir? Deixe sua opinião nos comentários e se quiser que eu traga mais mistérios ocultos do oceano, já deixa o like e se inscreve aqui no Mundo Misterioso. Porque ainda há muito que descobrir nas profundezas do desconhecido.